Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 27. Faremos a leitura do versículo 1 ao 10. Diz assim a santa, inerrante, infalível, autoritativa palavra de Deus. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração, queridos. Santo Deus, tua palavra foi lida, ela é clara, inerrante, autoritativa e poderosa, ó Deus. Neste momento, ó Pai, como já foi pedido, nós nos colocamos diante do Senhor para aprendermos de Ti, ó Deus, acerca deste maravilhoso texto que tem lições preciosas para nós. Como devemos proceder neste mundo, ó Deus, de trevas, este mundo, ó Pai, que bebe iniquidade como água. Ó Pai, os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra e o nosso coração, ó Deus, tão somente descanse ao ouvirmos a Tua voz e sermos pelo Senhor confrontados, consolados, instruídos, porque de fato a Tua palavra é poderosa. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. John MacArthur, um escritor profícuo, autor de vários livros, certa feita entrevistado, alguém perguntou: o que anseia o seu coração quando você chegar ao céu? O que mais brilha os seus olhos? O que mais te chama a atenção são as ruas de ouro? O que mais você deseja ver? Ele disse: certamente é Cristo Jesus. Contudo, tem uma coisa que eu anseio, e não são as ruas de ouro, não é nem mesmo a beleza do céu que está lá, mas eu anseio por esse dia, porque eu estou cansado do pecado. Meus irmãos, essa frase de fato é profunda e verdadeira, porque o pecado nos machuca, e nós, como servos do Senhor, eleitos de Deus, devemos ter a consciência que nós não devemos ser amigos, termos compatibilidade com o pecado. Este texto que nós acabamos de ler conta a emblemática história, talvez uma das mais emblemáticas histórias da Bíblia, acerca de Judas, o traidor. Sendo assim, através deste texto, nós teremos algumas lições que nos instruem, nos capacita para não cometermos
pecados semelhantes. É bem verdade que um eleito do Senhor não chega a um nível que Judas chegou. Nós estamos vendo a exposição deste maravilhoso livro, e vocês já devem ter visto a exposição dos textos anteriores, onde que conta sobre o pecado de Pedro, de forma gradativa. Sendo assim, queridos, para nossa exposição nesta manhã, veremos, cujo tema é as terríveis consequências do pecado. As terríveis consequências do pecado. Essa passagem é interessante porque Mateus registra de duas formas ao chamar a atenção dos seus leitores. Primeiro, do versículo 1 ao 2, ele faz uma introdução e faz menção a respeito da prisão de Jesus. Se vocês verem comigo aí, nós já temos uma informação que Mateus mostra a respeito do que ele havia tratado anteriormente. E depois Mateus coloca, logo em seguida, nesse relato, nessa narrativa, a questão de Judas ter traído Jesus, bem como de Pedro ter negado o Senhor. E você deve se perguntar, por que ele fez isso? Qual foi o motivo, a razão pela qual Mateus fez isso? Certamente tem um propósito. O que Mateus está nos mostrando aqui, meus irmãos, é que tanto a prisão de Jesus, quanto os acontecimentos que estão em torno deste relato, todos foram cumprimento das Escrituras Sagradas. Tudo que está aqui já estava sendo cumprido nas Escrituras Sagradas. Então Mateus faz o registro tanto da negação de Pedro, quanto da traição de Judas. Antes de entrarmos meramente aqui nas lições que nós vamos ver nesta manhã, é necessário entendermos que a Bíblia toda fala a respeito de Judas como o traidor. Então, esse conceito que nós ouvimos por aí, se Judas tivesse esperado mais um pouquinho, ou algo assim, não é bíblico. De fato, ele era o filho da perdição. E a Bíblia o trata dessa forma, desde o Antigo Testamento, ao falar aquele que trairia o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. De sorte que Deus se mostra soberano e o homem é responsável por aquilo que ele faz. Sendo assim, meus irmãos, quais são as lições que nós temos aqui neste texto a respeito das consequências ou as terríveis consequências do pecado? Eu quero chamar sua preciosa atenção, volte seus olhos comigo, e a primeira lição que vemos aqui é que o pecado cega aos que flertam com ele. Você que gosta de anotar e quiser tomar nota, o pecado cega aos que flertam com ele. Vejamos o versículo 1 ao 4, o que diz. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então, como nós já dissemos aqui, Mateus está nos introduzindo, dizendo a respeito de que Jesus havia sido entregue. Por quê? Porque os sacerdotes ali, eles não tinham o poder de matar Jesus. Eles poderiam considerar qualquer coisa a respeito da religião, mas não matar a Cristo. Então ele tinha que levar ao poder romano, sendo assim, a Pilatos. E neste texto, nós já temos aqui, nesta lição, que esses homens estavam cegos. Eles estavam, de alguma forma, querendo executar aquilo que já estava em seus corações anteriormente. Se vocês pegarem o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, no capítulo 18, vocês vão ver que ali também eles amarram Jesus. E Mateus faz questão de colocar e destacar que eles amarraram a Jesus. Por quê? Para chegar diante de Pilatos e mostrar, esse que nós estamos trazendo é alguém perigoso. Essa é a ideia de que eles tinham ali, para mostrar Jesus como alguém perigoso. O que de fato Jesus nunca mostrou e nunca fez dessa maneira a fim de ter suas mãos presas, conforme alguns estudiosos dizem que de fato ele foi levado de forma bem cruel e à força ao ser apresentado diante de Pilatos. Veja, meus irmãos, como este texto nos mostra a respeito da cegueira.
Esses homens já haviam tido esse desejo no coração por inveja de prender Jesus. E agora eles querem executar a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta que devemos fazer é: o que isso tem a ver com o relato do suicídio de Judas? Mateus então está nos chamando a atenção para dizer: veja, não foi somente Judas, o relato dele está dito aqui, que o traiu, mas isso já estava vindo cooperando com as demais pessoas que estavam tramando a morte de Jesus. Por isso, meus irmãos, nós temos essa informação aqui, que o pecado de fato cega o homem. Esses homens estavam cegos. Eles expressavam ser religiosos, piedosos, crentes, talvez, o termo crente é crer em Deus, mas eles não estavam fazendo aquilo que a Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento, ordenou acerca do Filho de Deus, que seria recebê-lo como Messias verdadeiro. Mas eles estavam com inveja. Outro aspecto importante desse cenário aqui que Mateus registra, desses 2 versículos, que nós podemos nos perguntar o porquê que Mateus começa falando e depois muda de um tom rápido acerca da traição de Judas. Por que ele faz isso? É bem provável, meus irmãos, que ao mencionar isso, Mateus esteja introduzindo os seus leitores para dizer que a decisão que teve no Sinédrio foi que levou Judas ao remorso profundo, e não a de Pilatos. De sorte que quando ele estava diante de Pilatos, Judas já saiu e já tomou a sua decisão, que nós veremos aqui. Então, aqui nós já temos muitos exemplos de como o pecado de fato é terrível. O pecado é maligno. Como você vê o pecado? Veja, irmãos, por questões internas do coração, aqueles homens estavam crucificando o Filho de Deus. Eles queriam matar o Filho de Deus. Não estava ali apenas um homem bom, não estava ali apenas um profeta, não estava ali apenas alguém que falava bem, estava ali o Deus encarnado, estava ali o Emanuel, e aqueles homens queriam executar. Por quê? Porque o pecado cega. Nós veremos aqui, nas 3 lições que temos aqui deste texto, que é de forma gradativa. Primeiro, o pecado cega. O pecado faz isso com o homem. Eles estavam cegos, então, a partir daquele momento, eles começam a expressar. Não é que eles tomaram a decisão agora, eles já tinham isso no coração anteriormente. Eles começam, então, a externar aquilo que já estava no coração deles. Nisso nós podemos tirar muitas lições, o cuidado que devemos ter, queridos, com o pecado. Por exemplo, quando Salomão, ao descrever Provérbios 7, ele olha da janela e vê no crepúsculo das trevas da noite, é o termo que ele usa ali, e ele diz que um homem saiu e não era prudente, veio uma mulher com vestes não decentes e o beijou e o seduziu. Aquele homem, certamente, ao cair naquela tentação, já estava flertando com o pecado, porque ninguém cai quando está vigiando, ninguém cai quando está consagrado, quando está preparado. A pessoa certamente externa isso, porque no coração ela já está alimentando e procurando alguma brecha para efetuar o pecado. Portanto, a aplicação para nós diante dessa primeira lição aqui é muito clara. Devemos fugir e odiar o pecado. Não devemos ter amizade nem paz com o pecado, porque o pecado de fato rouba a glória de Deus. O pecado mancha o caráter dos filhos de Deus. O pecado, irmãos, tira a caricatura da pessoa bendita de Deus em nós. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Da mesma forma, as mulheres, diante
daquele cenário que nós acompanhamos de Salomão relatando, ele também diz acerca da mulher, como a mulher deve se vestir. Veja, nós temos aqui Mateus relatando o que aqueles homens estavam externando do seu coração. Primeiro, o pecado flerta. Vocês querem ver o que eu estou dizendo? Voltem comigo algumas páginas aí, capítulo 26, versículo 15. Olha como flertou com Judas. Nós veremos aqui que não flertou somente com os sacerdotes, mas também com o próprio Judas. Olha o versículo 15. Que me dareis? Que quereis me dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram 30 moedas de prata. Veja, irmãos, que aqui, como eu disse, já estava no coração tanto de Judas, ao entregar, ao trair Jesus, bem como daquele sacerdote, por algum motivo pecaminoso, ao trair Jesus. Todo o pecado que nós cometemos, de certa forma, é uma traição a Cristo, porque nós temos um relacionamento com Ele, nós servimos a Ele. E a Bíblia diz, em Tiago, que o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele diz, infiel. Aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Por isso, até em nossos relacionamentos, nós devemos ter cuidado para não estarmos flertando com o pecado. Judas estava se relacionando com aqueles sacerdotes, com aqueles homens, com aqueles fariseus. É bem verdade que ele já era o filho da perdição. De qualquer forma, ele iria flertar, ia externar aquilo que estava em seu coração. Mas quantas vezes eu e você corremos o risco de fazermos o que os ímpios fazem por conta de comportamento, por conta de relacionamento? E para as crianças, vejam crianças, Salomão também usando um conceito de relacionamento, no capítulo 1, versículo 10, ele diz, filho meu, se os pecadores com blandícias, o que é blandícias? Meiguices, elogios, dizendo, venha conosco, vamos ali. Salomão diz, filho meu, não vai. Por quê? Porque os pés deles não descansam enquanto não derramam sangue. E a mesma ideia de Provérbios 7 ali também. Quando o homem vai seduzido por aquela mulher, a Bíblia diz que ele foi como boi elevado ao matadouro. Veja que ninguém cai imediatamente. A pessoa flerta primeiro. Talvez seja aquela mensagem que você está no coração, compactuando, achando que é normal. Cuidado com isso. Talvez seja aquela pessoa que você se relaciona de forma amigável. Cuidado com isso. Isso pode te fazer pecar. Joe Owen, grande pregador do passado, disse, conceda ao pecado 1 centímetro e ele tentará conquistar 1 quilômetro. O pecado nunca vai vir de forma assustadora, irmãos. Ele nunca virá de forma assombrosa. Ele vai te oferecer algo que brilhará os seus olhos. O que brilhou os olhos de Judas para atrair Jesus? Veja, queridos, aqui, ao relatarmos essa primeira lição, nós já temos como base que devemos fugir de flertar com o pecado. Isso já começou lá atrás no coração deles. E nós vamos ver agora o destino. Por isso que o tema é as terríveis consequências, porque todo pecado tem consequência. Todo pecado tem a consequência. Vai comprometer a sua vida devocional, sua vida espiritual, alguém próximo a você. Mas vamos ver a nossa segunda lição. O pecado, irmãos, também engana aos que submetem a ele. O pecado engana aos que se submetem a ele. Veja comigo, versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Veja que aqui agora, Judas já tem uma noção da decepção, porque é isso que o pecado faz. Primeiro, ele brilha os seus olhos, depois ele te decepciona. Ele diz, faça isso, é bom, vai ser deleitoso para você, isso vai ser bom para você, vai te fazer bem. É uma grande mentira, irmãos. E foi isso que Judas fez.
Ele queria se deleitar diante daquela oferta, diante daquele cenário, e ele peca contra Deus. Veja que nós lemos hoje a respeito do sangue inocente, e também é uma lei de Deuteronômio 27 e 25, que diz que o homem que pecar contra o sangue inocente teria que ser morto. E veja como é interessante, quando você flerta com o pecado, no caso de Judas, ele flertou, agora ele queria resolver esse pecado, de forma pessoal. Ele mesmo queria aplicar, quando chegou aos fariseus, aos sacerdotes, ele queria que aquela situação fosse resolvida. Por quê? Porque no coração de Judas não tinha um arrependimento, embora a palavra grega aqui possa ser usada dessa mesma maneira. Mas o contexto nos mostra que Judas não teve o arrependimento genuíno, porque o arrependimento requer mudança. O arrependimento não é envolvido somente em um conceito de sentimentalismo, mas é uma mudança. Não é quando nós choramos apenas, mas é quando mudamos, é quando tomamos atitude. Qual foi a atitude de Judas ao flertar com isso? Ele queria resolver, ele queria tratar aquela situação apenas por remorso. Veja, irmãos, agora nesse cenário o pecado já conquistou um grau, um nível maior. Ele agora seduziu e enganou. De sorte que o versículo 5 diz: então Judas, atirando para o santuário. Aqui nós não sabemos o lugar específico onde Judas atirou, lançou aquelas moedas, mas é bem provável que os sacerdotes tinham acesso ali e eles pegaram aquelas moedas. Mas eu quero chamar sua atenção para dois verbos que preparam o cenário que Mateus está chamando aqui a nossa atenção. Primeiro ele usa atirando, depois ele usa retirou-se, e aí ele usa o terceiro, que é enforcou-se, que é a ideia de que ele está dizendo aqui que ele estava desesperado agora. Talvez na mente de Judas ele estivesse pensando: cadê o salário que me ofereceram de alegria, de prazer e de deleite? Veio angústia, porque é isso que o pecado faz. Ele primeiro brilha os seus olhos, mas quando você vê de mais perto, como aquela maçã, que você vê que está bela, bonita por fora, mas quando você dá uma mordida, você vai ver que não está lá essas coisas. Veja, irmãos, o pecado é maligno, o pecado é terrível. E Judas caiu facilmente nisso. E ele teve uma decepção muito grande acerca disso. Ele teve um remorso e não um arrependimento genuíno. Agora veja, é bem provável aqui que na mente de Judas ele não teria a compreensão de que Jesus seria morto. Talvez na mente dele, ele pensasse: olha, Jesus vai fazer algum milagre, vai sair dessa situação de alguma forma. Ele vai sair dessa. Então, o que tem a ver eu flertar aqui com o pecado e me deleitar nele? É onde que mora o perigo, queridos, porque nós não podemos ter parte com isso. Nós devemos lutar. Veja que ele não lutou, ele se entregou. E quando você se entrega, você não luta, tome cuidado com isso, porque mostra evidências de que uma pessoa assim não tem um compromisso, um relacionamento com Deus, porque um cristão genuíno, ele sente pesar. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Quando você peca, você sente tristeza, mas essa tristeza faz você, depois passa aquele sentimentalismo e você peca novamente, ou você abandona o pecado, ou você chora, ou você sente o pesar, ou você sente a tristeza profunda e abandona. Veja que tem dois cenários, Pedro e Judas. Um se arrependeu e chorou amargamente, o outro tomou decisões precipitadas, querendo cumprir a lei com as suas próprias condições, que é no caso de Deuteronômio 27, 25. É essa, querido, a consequência do pecado. Ele nos maltrata. Por isso que devemos ter ódio, correr do pecado. Devemos, irmãos, passar longe dessas coisas. Não ser semelhante a Judas, que por
receber esse convite, essa oferta, flertou e foi decepcionado. Versículo 6. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, preste atenção que agora Mateus faz questão de mencionar como Judas teve a decepção e como teve a continuidade desse pecado do engano. Preste atenção que profundo isso, versículo 6. Tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Sabe o que eles estavam fazendo alusão aqui? Ao Antigo Testamento. Vocês devem lembrar que quando Davi recebeu a ordem de Deus, não tocará no templo, você não pode, por quê? Porque suas mãos estão manchadas de sangue. Então, eles tiveram essa compreensão. Contudo, é uma religião falsa, porque eles tiveram a compreensão ali de pegar aquelas moedas e comprar um lugar. Na mente de um judeu, você deve saber que duas coisas eram piedosas para eles, sagradas. Primeiro, dar esmolas aos pobres, e eles se mostravam muito diante disso. Segundo, era sepultamento, sepultar as pessoas. Vocês se lembram do relato de Mateus capítulo 8, quando Jesus chama o homem e diz, Senhor, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. Ele estava dizendo, Senhor, eu sou piedoso, sou alguém extremamente religioso, crente, deixa eu fazer aqui o que eu tenho que fazer primeiro. Os sacerdotes, queridos irmãos, aqueles homens, estavam tendo essa atitude, e eles seguiram enganados. Veja, irmãos, como isso é desastroso. Flertar com o pecado, ser enganado por ele, é humilhante. Por isso que eu e você, ao lidarmos com essas situações, devemos sempre fugir e pedir a Deus para que nos ajude a vencermos esses pecados. João, em certa feita, disse que a tentação é semelhante a um entregador que vai na sua porta e bate, te convida dizendo, tem um produto a te oferecer. Essa tentação, ela é um pouco mais fácil, entre aspas, de você resistir, porque lá dentro da sua casa você pode dizer, não, obrigado, eu não aceito, estou ocupado. Mas existem outros graus de tentações, que é quando já está em cima de nós. O convite já está ali. É uma proposta que vai arrebentar com o seu casamento. Que aparentemente é boa, lucrativa. Não aceite isso. Não flerte com isso, não seja enganado com isso. Veja que o filho da perdição está aqui desenvolvendo um comportamento que os ímpios desenvolvem. Agora preste atenção, você sabe por que, os motivos pelos quais Mateus menciona esses dois casos, dizendo que tanto o remorso de Judas quanto o arrependimento de Pedro estavam colocados aqui no mesmo lugar, para enfatizar que nenhum nem outro era capaz de salvá-los. Era necessário alguém salvá-los. Era necessário alguém tirá-los dessa condição. Era necessário que alguém pagasse por isso. E nós externamos e demonstramos isso quando nos confessamos diante dele. Vocês já viram o modelo que nós temos de confissão de pecados todos os domingos? Não é para ser algo robótico, mecânico. Não, é para dizermos que quando temos acesso a Deus, nós devemos ir com o coração quebrantado. Porque nós somos pecadores. E por que Ele te aceita? Porque você faz por mediação a Jesus Cristo. Não é pela sua força, não é nem mesmo pelo seu arrependimento, não é mesmo pela sua fé. Porque a fé você se apropria, mas não é a causa. Nós somos salvos por meio dela, é a forma de nós termos, de apropriar-se dela, da salvação. E nesse caso, irmãos, então, nós temos aqui esse triste relato. Mas por fim, queridos, eu quero chamá-los a ver a terceira e última consequência do pecado. E o pecado conduz à ruína com ele. Primeiro, ele flerta, oferece, te seduz, lança aos seus olhos, coloca no seu coração. Lembra da mulher? A mulher de Provérbios 7? Vamos em casa, meu marido já não está lá, viajou, tomou bolsa de dinheiro, flertou. Aquele homem foi seduzido. As crianças, lembra do convite? Os amiguinhos vão dizer, vamos lá, vamos fazer isso. O que tem? Todos fazem.
Você não deve flertar. Por quê? Porque vai te levar ao engano. E no engano é algo ainda mais profundo, vai chegar à ruína. Veja comigo o versículo 7, o que diz: E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Aqui nós temos uma conotação de Mateus, que ele está dizendo que eles foram e executaram aquilo. Judas se suicidou. Se você pega o relato de Atos, vai estar diferente ali, mas não é que a Bíblia se contradiz, é apenas a ênfase diferente. Atos diz que ele foi enforcar-se e caiu do espinhadeiro abaixo, as suas entranhas saíram para fora, enquanto Mateus se foca apenas em dizer que ele sentiu esse remorso profundo, né, o pesar, a tristeza, que não é o arrependimento, e tomou cabo da sua própria vida. Mas é interessante aqui, irmãos, que Mateus, ao dizer que foi Jeremias, na verdade foi Zacarias quem profetizou. Zacarias 11:13 fala a respeito do próprio pastor Zacarias que recebeu, e ele jogou no templo da casa do oleiro as 30 moedas, que era equivalente a um preço de um escravo. Mas e por que colocou Jeremias aqui? Alguém vai questionar. É porque vocês devem saber que no Antigo Testamento era comum fazer menção dos profetas maiores como um bloco. Então Jeremias também profetizou acerca disso no versículo 10. Quando ele diz: E as deram pelo campo do oleiro. Lá em Jeremias 23, fala a respeito disso. O que nós aprendemos com essa última lição aqui? Estava tudo registrado. Deus é soberano. Tudo que estava previsto na sua lei, na sua palavra, de fato iria acontecer. Jesus diz: é mistério que venham os escândalos, mas ai, oráculo de maldição, por meio daquele que vem o escândalo. Não seja você, querido irmão, não seja você, querida irmã, aquele que propaga o escândalo, aquele que cai em escândalo, mas seja você, sal desta terra, luz deste mundo, aquele que propaga a mensagem da graça às pessoas, a fim de que elas tenham essa compreensão de que o pecado cega, engana e leva à ruína. Talvez seja a condição de alguém aqui. Talvez você tenha flertado com o pecado. Cuidado. Talvez você esteja sendo enganado com o pecado. Cuidado. Isso pode te levar à ruína. Tanto Judas quanto o sacerdote, eles estavam enganados. Eles estavam seduzidos e entregues às suas paixões. Mas tudo isso aconteceu, e Mateus diz, para que se cumprisse as Escrituras. Toda a Escritura falava a respeito dele. Vocês lembram quando Jonatas falou com seu pai Saul: o senhor vai trair sangue inocente? Falando a respeito de Davi, para que ele não matasse. De fato, irmãos, sangue inocente é um termo amplo. E Davi, embora tenha recebido o título homem segundo o coração de Deus, não foi perfeito. Mas o filho de Davi recebeu essa sentença. Desde o Antigo Testamento era previsto que ele passaria por isso, a sofrer, a passar todo o escárnio por aqueles homens, conforme Lucas registra em Atos, que pelas mãos de Pilatos, passando por Herodes, dentre outros, ele tinha que morrer e padecer, e sofrer tudo o que a lei previa ao seu respeito. Agora, por que ele fez isso? Foi para salvar os remidos, foi para salvar eu e você. E hoje nós temos a condição de dizermos não ao pecado, de vencermos o pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos ajude, irmãos, a vencermos
as maiores tentações que sofremos, a não acharmos que isso é normal em nossa vida, em nossa rotina, a não acharmos que isso é amigável e pode ser tratado ali, debaixo dos panos, mas sejamos, como a Bíblia diz, confessando os nossos pecados. Por quê? Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos abençoe. Amém.